Você já sentiu aquele arrepio, como se alguém estivesse te espiando pelas sombras? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo numa quinta-feira de inverno, lá em 2020. Um dia em que a cidade parecia diferente, envolta numa neblina densa, que dava um toque quase surreal a tudo. Eu estava dirigindo sozinho pela rodovia Anhanguera. Numa dessas noites em que o isolamento te faz perceber cada som, cada detalhe. Sem o barulho habitual da cidade, o silêncio reinava absoluto. Só a neblina que se espalhava como um véu cobrindo as ruas, deixando tudo meio misterioso. Imagine só, você na estrada, com a mente viajando, e de repente, uma sensação estranha te faz parar por um instante. Enquanto eu seguia, o farol do carro iluminava pedacinhos do asfalto molhado e as luzes dos postes se misturavam com a neblina, criando reflexos que pareciam se mover devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu não sei se foi a minha imaginação ou algo real, mas naquele momento tudo ao meu redor parecia ganhar uma nova dimensão. Sinta esse clima, o frio que te arrepiava, a neblina que envolvia cada curva. Tudo parecia conspirar para te fazer notar algo fora do comum. Cheguei a uma área que fica entre o centro e uma antiga região industrial. Um recanto que os moradores mais antigos costumam chamar de o Velho Setor. Lá, as construções gastas pelo tempo e as ruas estreitas guardam histórias que ninguém mais quer comentar. E foi nesse cenário que, de repente, notei algo no retrovisor. Não era uma imagem clara, mas um brilho tênue, uma sombra, que passava devagar, acompanhando o carro, como se estivesse ali, só esperando o momento certo para se revelar. Você consegue imaginar essa sensação? O coração começou a bater mais forte, e mesmo sem poder ver claramente, senti que não estava sozinho. Decidi reduzir a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. O som do motor parecia ficar mais lento, e a neblina intensificava cada detalhe. O leve farfalhar das folhas, o som distante de um relógio, que de alguma forma marcava o tempo de um jeito diferente. Foi como se o mundo tivesse entrado num modo slow motion. Escute bem, cada som, cada batida, era como um sussurro do desconhecido. Enquanto dirigia, lembrei de uma conversa que tive num bar anos atrás com um senhor que sempre falava dessas histórias em tom confidencial. Ele dizia que a famosa cachaça 51, além de ter um sabor marcante, carregava um segredo, algo quase místico, como se um ingrediente fosse coletado de uma energia que vinha de um lugar muito distante, daqueles que poucos ousam mencionar. Um tal de Área 51 do interior. Eu sempre achei essas histórias meio malucas, mas naquela noite, tudo parecia se encaixar de um jeito inquietante. Pensa só, a bebida que você toma, e de repente tem um gostinho que te faz lembrar de algo inexplicável. Logo depois, parei num cruzamento onde a neblina era ainda mais densa, e as luzes dos postes mal conseguiam perfurar aquele manto branco. Saí do carro devagar, com o coração acelerado, e decidi dar uma caminhada para clarear as ideias. Ou talvez, para entender o que estava rolando. Caminhei por uma rua lateral, num lugar que fica entre um antigo conjunto industrial e um bairro que, mesmo sem nome fixo, é lembrado por ter sido palco de muitas histórias. Um lugar que alguns chamam de o Corredor dos Segredos. Imagine você andando ali, sozinho, e sentindo que cada passo ecoa como se o tempo estivesse te observando. Foi nesse corredor que tudo ficou ainda mais intenso. A neblina tornava o ambiente surreal, quase como se eu tivesse entrado numa outra dimensão. A cada esquina, o silêncio era tão profundo que até o som da minha respiração parecia exagerado. Em um determinado momento, enquanto eu passava por um prédio antigo, percebi uma sombra se movendo rapidinho do meu canto. Parecia que ela estava ali, apenas esperando. Meu corpo congelou por um instante. Eu não conseguia acreditar no que via. Você já passou por algo assim? Aquela sensação de que o tempo congela e o desconhecido se faz presente. Sem perder tempo, voltei para o carro. Mas mesmo de dentro dele, a sensação de estar sendo observado não me largava. Continuei a dirigir, passando por ruas que eu conhecia bem, mas naquela noite se transformavam num labirinto de sombras e sussurros. Lembrei de outro relato, de um amigo que jurava ter visto luzes estranhas perto de um antigo terminal de ônibus, um lugar que, segundo os moradores, já foi palco de mistérios nunca explicados. Ali as fachadas gastas e os corredores vazios pareciam guardar ecos de um tempo em que o impossível se tornava possível. Cada curva que eu fazia,
Cada pedacinho de asfalto que refletia a luz dos faróis intensificava a sensação de que eu estava atravessando um portal para um outro mundo. Eu podia jurar que por alguns segundos, o som do motor e o ritmo da neblina se alinhavam, criando uma espécie de sinfonia do desconhecido. Sinta essa intensidade. O ambiente parecia ter sua própria vida, pulsando com segredos antigos. Enquanto isso, minha mente não parava de relembrar aquelas histórias antigas, as lendas que poucos têm coragem de contar. Histórias de presenças que se manifestavam em noites solitárias, de energias que pareciam carregar o peso do tempo e de uma bebida, a cachaça 51, que muitos diziam ter sido tocada por algo além deste mundo. Esse pensamento me enchia de uma curiosidade quase incontrolável, como se eu precisasse descobrir, a qualquer custo, se aquilo era real ou apenas fruto da minha imaginação exacerbada pelo isolamento. Finalmente, voltei a passar por uma pequena praça, numa área menos movimentada. Um local onde a neblina ainda parecia reinar absoluta. Ali, as poucas luzes que restavam lançavam sombras longas e distorcidas nas calçadas. Senti que o ar estava carregado de uma energia densa, quase elétrica, e cada passo que eu dava era acompanhado de um silêncio, que falava mais do que palavras. Você já sentiu o ar mudar assim? Como se estivesse prestes a revelar um segredo que ninguém mais ousa contar? Aquela noite nunca saiu da minha cabeça. Subi no carro, coração disparado, mãos trêmulas no volante. Algo ainda estava ali, me observando, esperando. Mesmo quando o sol nasceu e a cidade retomou sua rotina, a sensação não foi embora. Pirassununga guarda segredos. Segredos que poucos percebem, mas que estão sempre lá. Hoje, ao contar essa história, quero que você sinta o mesmo arrepio, a mesma dúvida incômoda. Imagine-se dirigindo sozinho, envolto na neblina densa. O tempo desacelera, os sons mudam, as sombras parecem se mover sozinhas. Você pode ignorar, fingir que é coisa da sua cabeça. Mas e se não for? Então, na próxima vez que cruzar essas ruas em uma noite fria, preste atenção. O silêncio pode estar escondendo algo. O escuro pode não estar vazio. E se por acaso sentir que não está sozinho, nunca olhe para trás.